Olá, esse é o quinto encontro da nossa série e o quarto personagem histórico sobre o qual a gente vai falar hoje. Ah, Na década de 1930, 1940, 50, houve, principalmente na França, na Alemanha também, uma geração de gigantes, vamos dizer assim, gigantes da filosofia cristã e gigantes da teologia, enfim, liturgia, etc. Por exemplo, na Alemanha, Romano Guardini, Karl Adam, Hans Urs von Balthasar e um muito novo teólogo e professor, Joseph Ratzinger. E na França, nós temos nomes como Jean Danielou, Yves Congar, Cardeal Journet, talvez o maior de todos eles, o jesuíta Henri de Lubac, e o personagem sobre o qual eu queria falar com vocês hoje, que era um filósofo leigo, casado, na sua juventude foi ateu e a mulher era judia de origem, e os dois se converteram ao catolicismo ainda como noivos e se dedicaram, enfim, eles sobretudo a vida inteira, a partir do seu trabalho intelectual, à filosofia cristã. O nome dele é Jacques Maritain, Maritain se escreve em português, e foi, enfim, um nome conhecidíssimo, não só na França, como em todo o mundo ocidental católico da época, inclusive fora do meio católico também, um grande amigo, influência do Papa Paulo VI, por exemplo, morou nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, depois foi embaixador da França no Vaticano, e quando ficou viúvo, já velhinho, entrou para uma ordem religiosa, na qual ele foi simplesmente irmão, como todos os outros, e morreu então na década de 70, já em 1973, como religioso. Jacques Maritain era um filósofo que mais ou menos se dedicou a aplicar exatamente o que a gente comentava aqui desses outros grandes nomes que a gente vem mencionando, a essência do cristianismo, a verdade cristã, que é imutável, que vem de Deus, aos problemas do seu mundo. Ele escreveu, então, uma enorme quantidade de livros e sobre variadíssimos aspectos da filosofia, filosofia da arte, filosofia da cultura, filosofia da história, filosofia política e assim por diante. E foi realmente, em certo sentido, no sentido intelectual, um revolucionário, assim como o Ratzinger, por exemplo, né, o Papa Bento XVI, ele era, no que concerne a forma, ao falar e ao realismo, extremamente moderno, mas não moderno aqui no sentido do modernismo, da ideologia modernista, da mentalidade modernista, condenada pelo Papa São Pio X, por exemplo, senão que nesse sentido do conteúdo perfeitamente, enfim, né, fiel à igreja, fiel à fé que ele amava tanto, inclusive pelo fato de ser um convertido. E eu queria mencionar hoje, sobretudo, a sua filosofia política, porque me parece que ela justamente faz referência a essa grande temática, essa grande polarização entre progressistas e tradicionalistas, ou liberais e conservadores dentro da igreja, como a gente quiser mencionar. Basicamente, esses intelectuais da sua época foram, vamos dizer assim, os primeiros que puseram as pedras mais sólidas e seguras para o Concílio Vaticano II. Muitos deles estiveram presentes no concílio, alguns foram inclusive, né, líderes no concílio, naquela parte verdadeira do concílio. Estamos falando aqui do concílio verdadeiro, como dizia o Papa Bento XVI, e não do concílio apresentado pela mídia, né? O jesuíta Henri de Lubac, por exemplo, foi feito cardeal, embora fosse só padre, nunca tenha sido bispo, foi feito cardeal muitos anos depois pelo Papa João Paulo II, já muito velhinho, o de Lubac, justamente em homenagem à imensa, importantíssima liderança dele dentro do Concílio Vaticano II. E é muito interessante a gente observar nessa geração, e isso se repete geralmente sempre, que as pessoas que são realmente santas, e aqui eu não me refiro a canonizados ou não, porque na verdade nem todos eles são canonizados, né? Serão talvez um dia, há processos praticamente para todos, mas ainda não. Eu me refiro santos aqui no sentido de realmente fiéis à igreja, fiéis à doutrina, fiéis à verdade. Essas pessoas geralmente têm a característica de serem criticadas por ambos os lados. Elas são mal entendidas, mal interpretadas e obviamente mal vistas
por todos os extremos, tanto do lado da esquerda como do lado da direita, como, enfim, né, de qual lado seja, justamente porque a sua posição não só é uma posição central, mas sim uma posição, de certa forma, superior a toda essa, enfim, briga, dicotomia, que no fundo é extremamente relativa e materialista, e essas pessoas estão vendo muito mais além do que isso. Portanto, essa geração, por exemplo, de grandes intelectuais franceses da época, chegou a ser, de certa forma, um pouco chamada a atenção, absolutamente não condenada, mas chamada a atenção pelo Papa Pio XII, porque, mal assessorado, o Papa, enfim, teve algumas suspeitas, porque pessoas francesas muito mais do tipo de direita vieram, enfim, criticar essa gente, como se eles fossem muito modernos demais e muito revolucionários. E o Papa escreveu um documento, que o documento em si é obviamente maravilhoso, perfeito, e essas pessoas, principalmente de Lubac, que era um jesuíta, obedeceram imediatamente ao Papa, outra característica de quem é fiel à igreja, né? Não discutiu, não fez confusão, não apareceu no jornal, nada disso. Obedeceu imediatamente ao Santo Padre, mas, dentro da oportunidade que lhe foi concedida, explicou muito bem, brilhantemente, né, as suas ideias, e, portanto, o Papa retirou aquela sua suspeita. Isso é para comentar essa acusação justamente que se faz, por exemplo, ao Papa Bento XVI, de que ele teria sido um progressista na juventude e um conservador na velhice, de que ele teria, né, mudado o seu partido ou mudado, enfim, né, as suas ideias. Uma coisa que é completamente fácil de se comprovar como não verdadeira quando se lê as obras, enfim, do Ratzinger e desses outros também. A questão é que o mundo na época deles, e sobretudo muita gente dentro da igreja, eram pessoas de uma visão muito mais, vamos dizer assim, antiquada. E quando a gente diz antiquada, aqui a gente não está se referindo à teologia, à verdade sobre a fé, a gente está se referindo aos jeitos, ao pensamento político, né? A toda uma, vamos dizer assim, né? Uma engrenagem humana que vai existindo, muitas vezes, dentro da igreja, em certos lugares, em certos países, e, portanto, eram vistos, claro, como a juventude teológica, né? De certa forma, meio revolucionária. Dentre eles, por exemplo, o cardeal Wojtyła, né? Bispo auxiliar e depois arcebispo de Cracóvia, na Polônia. E, obviamente, como o mundo posteriormente mudou e essas pessoas permaneceram a mesma coisa, o mundo foi ficando muito mais liberal, e aí esse mundo liberal chama essas pessoas de tradicionalistas, de conservadores, como era o que se falava do Papa Bento XVI, né? Ele não podia pôr um paramento mais antigo e bonito, que pronto, é um conservador. Ele sempre gostou dos paramentos bonitos. Isso veio aqui da Baviera, é uma terra onde a história da igreja tem mais de 1000 anos, né? Tem paramentos lindíssimos. E, portanto, para ele isso era uma coisa, ele gostava desses paramentos, achava bonito usá-los, achava que era uma coisa que condizia. Outros amigos dele eram mais modernos no seu jeito, Papa João Paulo II, por exemplo. Enfim, então isso é tudo completamente relativo e as pessoas se baseiam em coisas completamente relativas para fazerem críticas que desnorteiam as pessoas que ouvem e que não param para estudar e para pensar sobre aquilo. O Papa Francisco ainda, isso é um parêntese interessante, não fez parte dessa geração, mesmo que ele não é um intelectual, por outro lado é mais novo, mas é um filho dessa geração. Muitas coisas que o Papa Francisco fala, escreve, né, ou prega, ele tem um jeito muito dele, muito sul-americano, muito argentino, né, muito influenciado por coisas dos jesuítas da década de 60 e 70, mas o conteúdo do que ele fala, a gente vê quantas e quantas vezes palavras do de Lubac, por exemplo, e o respeito dele pelo Papa Bento, por exemplo. Ele é um filho, claramente, dessa geração. E o que ele está falando são coisas que foram faladas já na década de 30 e 40, do jeito dele, enfim, né, com as características dele, mas o conteúdo permanece. Basicamente, eu gostaria aqui de mencionar o que o Jacques Maritain fala sobre filosofia política, porque isso talvez seja das coisas que ele escreveu e falou que mais teve repercussão historicamente. E basicamente o que ele falava, também não é uma coisa que ele inventou, sobretudo ele é um tomista, né? Alguém que estuda o pensamento de São Tomás de Aquino profundamente e aplica isso aos tempos atuais, é que nós, como cristãos, como católicos, não precisamos e nem devemos desejar nem lutar
por uma união entre igreja e Estado. Porque, na verdade, a união entre igreja e Estado, ou na verdade a melhor palavra seria a associação entre igreja e Estado, porque para nós os católicos nunca houve, nem na Idade Média, uma união, sempre foram dois poderes distintos, mas estiveram muitas vezes intimamente associados, diferente, por exemplo, para os ortodoxos, né, para os quais sim houve, pelo menos na história, uma união, para nós nunca houve, mas a associação entre igreja e Estado, embora traga algumas vantagens, por exemplo, né, o fato de que a igreja tem uma estabilidade, de que o processo de evangelização pode ser feito com a ajuda estatal, de que a cultura, de certa forma, enfim, praticamente, né, cristã já de nascimento, as escolas, enfim, os hospitais. Embora haja essas vantagens, é o argumento dele, a desvantagem é muito mais forte. A desvantagem é que se confunda justamente política e fé. A desvantagem é que se reduza a igreja, e a gente vê isso acontecendo na história da igreja, a uma política determinada. E nos países da Europa, hoje menos, mas no século XIX, você falava que você era católico, automaticamente se entendia que você era monarquista, automaticamente se entendia que você, né, pertencia a quase uma classe social, a quase uma mentalidade política e econômica. Isso não é 100% verdadeiro, não é verdadeiro, obviamente, para os santos, nem é, na verdade, parte, né, da pregação dos papas, mas isso acaba ficando, em grande parte, dessa forma. Ser católico quer dizer, automaticamente, fazer parte de um grupo político, econômico, social, etc, etc, etc. E isso, ele diz, é perigosíssimo, porque justamente como essas coisas são históricas, humanas e relativas, essas coisas passam. E quando elas passam, o que acontece? Então a fé passa também, que é um dos grandes, enfim, né, dilemas que muitas vezes nós cristãos hoje vivemos. As pessoas que se aferram como cristãos e católicos a uma coisa cultural determinada, quando essa cultura não está mais, o que a gente faz? Que a gente vive no mundo pós-cristão, perdão. Na verdade, não existe um mundo pós-cristão. O cristianismo está sempre lá, vai estar sempre lá. O que existe é um mundo pós esse tipo determinado de cultura cristã. Isso sim existe, mas não quer dizer absolutamente que o mundo não seja mais cristão, ou que a gente não deva desejar fazer um mundo cristão, né? É preciso, que é o que essa geração defendia, fazer então uma nova cultura cristã, uma nova realidade cristã que esteja presente, adequada ao mundo de hoje. Esse é um dos grandes temas do Papa João Paulo II. A cultura, ela se impregna de fé e, portanto, vai criando sempre coisas novas, é extremamente criativa, né? Dependendo do que se precisa e do que se vive. Se a gente ficar aferrado a uma coisa só, então a gente acaba entrando, né, em desespero quando essa coisa material e humana acaba. Por outro lado, ele diz, o perigo também é que, no fundo, a gente, justamente como a gente comentava sobre o Papa Bento XVI e etc., a gente acaba deixando deixando a fé de lado e se concentrando só nessas coisas culturais, né? Acaba que ser católico para a gente quer dizer vestir uma roupa determinada, quer dizer fazer umas coisas externas, quer dizer ir, né, à missa num lugar só, quer dizer fazer coisas só de um jeito, porque só daquele jeito é que é católico. E isso, obviamente, não é verdade. Vamos pensar, né, no hábito dos monges, por exemplo. O hábito é bom? Certamente, o hábito tem um significado. Mas de que tipo é o hábito? Como é o hábito? E a rigor, até dependendo da situação, se tem hábito ou não, isso a rigor é relativo. Ninguém vai para o céu porque tem hábito ou não, né? O hábito não faz o monge, como diz o velho ditado, né? Então, não absolutizar as coisas relativas. Isso na política dá na grande defesa que o Jacques Maritain fazia de uma sociedade plural. E ele dizia, na verdade, a sociedade plural é a grande sociedade cristã, porque o cristianismo, a fé, nunca pode ser imposta por ninguém, muito menos pelo Estado. Na medida em que o Estado é oficialmente cristão, então, claro, todo mundo acaba sendo cristão, porque senão você acaba tendo problemas com o Estado. E aí não tem mais mérito nenhum você ser cristão. Pode não ter, não quer dizer que seja assim sempre em todos os casos. Ser cristão é uma questão, ele comparava isso à igreja primitiva, essa geração, né, o grande modelo dessa geração de pensadores era a igreja primitiva, é uma questão de coragem, de responsabilidade, de liberdade pessoal, mesmo contra o Estado, se for o caso.
E aí, na mesma época, 1930, 40, 50, a gente pensa, por exemplo, no leste europeu, nos países que estavam vivendo, né, sob o comunismo e sob o nazismo, justamente como os cristãos católicos e protestantes mantêm a sua fé, apesar da tortura, da prisão, de execuções, de perseguições. Está aí o nosso, né, o cardeal Wojtyla, que depois vem a ser o Papa João Paulo II, sem apoio de ninguém e contra a autoridade do Estado. A liberdade religiosa é completamente essencial para eles. E deve ser para nós também, mesmo que o Estado não necessariamente persiga a religião. Aí vem a questão, mas se a gente tem uma sociedade plural, então acaba que a religião vira uma coisa mais, né, uma coisa privada. Não, essas coisas são sempre um equilíbrio, né, um paradoxo, como dizia o Chesterton, um equilíbrio muito fino. Nós somos pessoas de fé, nós cremos que Deus é o Rei de tudo, a festa de Cristo Rei, né, festa justamente nessa época pelo Papa Pio XI, e nós temos por obrigação moral evangelizar, levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Nosso desejo seria que todas as pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo e vivessem essa fé. Mas isso tem que ser feito a partir da liberdade e nunca da imposição. E quando o Estado, de certa forma, impõe a religião, vamos pensar aqui, por exemplo, no franquismo na Espanha, você era obrigado a ir à missa, senão você não conseguia obter o emprego, tinha uma certidão de missa, vamos dizer assim, né, onde o padre tinha que ir lá bater o carimbo, senão você não conseguia ter o emprego onde fosse. Isso está errado. O Jacques Maritain é um grande crítico do sistema franquista na Espanha na época, né? Porque então a fé virou como qualquer outra coisa. A fé virou como, né, mais uma coisa que você é obrigado a fazer porque o Estado te manda. E isso já não é mais fé. Aqui já não é mais fé. A fé exige, de certa forma, o martírio. Não precisa ser o martírio de sangue, embora chegue a ser, e no nosso século 20, 21, a gente, né, hoje em dia o cristianismo é a religião mais violentamente perseguida no mundo. Basta ler um jornal que tenha notícias mais sérias, basta pegar na internet a quantidade de pessoas que é torturada, presa e morta hoje, nos nossos dias, por ser cristão, protestante ou católico, é imensa. Nos tempos deles também, estou falando justamente, né, nos tempos do comunismo e do nazismo. Não quer dizer necessariamente você chegar a esse martírio de sangue, embora pode ser que sim, mas quer dizer você manter a sua fé mesmo contra a corrente. Contra a corrente da mentalidade da sociedade, contra a corrente da mídia, contra a corrente da política, contra a corrente, né, da sociedade econômica que, por exemplo, ganha um dinheiro imenso à custa dos pobres, ou à custa de aborto, ou à custa, enfim, né, de todas as coisas, de tantas coisas que a gente não pode aprovar como cristão. Isso é de novo o modelo da sociedade primitiva. Esses cristãos estão prontos a aderir à sua fé, mesmo que isso lhes custe a vida. E isso, a rigor, é o que Nosso Senhor fez, é o que Jesus fez. Jesus não obrigou ninguém, Jesus não fez um partido político, Jesus não criou um Estado agora, né, dos novos cristãos, absolutamente, foi sempre longe disso. Mas o que ele fez? Deu a sua vida e o seu sangue, enfim, né, de uma forma cruel, pelo Evangelho, enfim, pelo Pai, etc. E isso é o que a gente é chamado a ser. A gente é chamado a seguir o Senhor até o sangue, né, se for necessário. E, portanto, por exemplo, né, ele cita vários exemplos, entre eles me parece esse interessante. Por ser católico, eu não sou obrigado a votar num candidato católico na política. O que eu devo procurar é um candidato que mais perto esteja de Deus. Se ele é católico, se ele não é católico, isso é secundário, porque isso é uma questão dele com Deus. Pode ser muito bem que haja um candidato protestante que a rigor seja a melhor pessoa. Pode ser que haja um candidato muçulmano ou até ateu que a gente não sabe a alma e o coração da pessoa, seja a rigor na sua atitude política, que é o que me interessa para votar nele, melhor pessoa do que um candidato católico. Aqui na Alemanha o exemplo é muito forte, porque o Hitler, por exemplo, né, foi eleito, não eleito com maioria, mas eleito, enfim, com grande parte no parlamento, e ele era dessa região, o Hitler era dessa região católica aqui do sul. E, curiosamente, quando a gente vê o mapa da sua eleição, ele ganhou a grande maioria dos votos no norte protestante da Alemanha. As pessoas aqui da Baviera, na época, não votaram nele, votaram no Hindenburg, que eram protestantes, mas que era a melhor pessoa que ele. O Hitler, enfim, era de família, cultura católica, foi batizado de pequeno.
Agora, não era católico ele mesmo, mas é de cultura católica. O normal seria que vamos votar no nosso, né, compatriota bávaro católico. Mas não, aqui na Baviera ele a rigor não ganhou muitos votos. Aqui se votou muito mais pelo protestante, porque as pessoas, de certa forma, abriram os olhos e viram a realidade. Então é muito importante a gente separar de novo o que é realmente o espiritual, e aqui o Maritain tem essa mensagem muito forte dele, a primazia do espiritual, sempre, o espiritual tem sempre a primazia sobre o material, né? O que é importante não é ver o material, é ver o espiritual, é aí que está Deus, mesmo que o material seja de alguma forma diferente ou desconfortável. A primazia do espiritual leva a gente a viver numa sociedade democrática, numa sociedade pluralista. O que quer dizer isso? Que a gente abandona a nossa fé ou que a gente não evangeliza mais? Não, ao contrário. A gente é firme na fé e evangeliza, mas sempre a partir da liberdade, nunca a partir da imposição e, se for preciso, até o martírio. Onde Deus está, isso é bom, mesmo que seja, enfim, né, na sociedade secular e plural na qual a gente vive. A verdadeira democracia, ele dizia, ela é baseada nisso, nos valores do espírito. A verdadeira democracia se baseia na liberdade, na responsabilidade, na virtude, na justiça e não na imposição da lei. Não pode existir uma democracia imposta. A democracia é um sistema, enfim, falho, com as suas falhas também, mas pelo menos um sistema baseado na liberdade do homem. E a gente deve lutar pela democracia, portanto, o que não quer dizer deixar de, enfim, né, aderir à nossa fé. Um grande abraço, até o próximo encontro.